Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo, mas lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim: com relação aos conceitos de hardware e software, julgue o item. A memória ROM e a memória cache permitem apenas leitura, certo ou errado? Pessoal, um detalhe muito importante aqui. Quando a gente fala sobre as memórias disponíveis num sistema computacional, no computador, existe sim a classificação de memórias que são somente de leitura e aquelas memórias que são consideradas de leitura escrita. A memória ROM, a sigla ROM vem de Read Only Memory, que significa, traduzindo para o português, memória somente de leitura. Isso porque a memória ROM permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário, que não consegue gravar os seus dados na memória ROM. Quem grava os dados na memória ROM é o fabricante do componente. Para o usuário, ela é uma memória somente de leitura. Então ficamos assim, a memória ROM de fato é somente de leitura para o usuário. Mas existem o universo das memórias que são de leitura escrita, que permite a leitura dos dados lá armazenados e também a gravação, isto é, a escrita de dados nessas memórias. Entre as memórias de leitura escrita, nós podemos destacar a memória cache, citada aí na questão. A memória cache não é somente de leitura, não permite apenas leitura. A memória cache é de leitura e escrita. A memória cache do processador, por exemplo, que vem dentro da CPU, da unidade central de processamento, que é o processador do computador, essa memória cache é de leitura e escrita e é uma memória muito rápida que armazena os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento, certo? Outro detalhe importante, a memória RAM, por exemplo, também é uma memória de leitura escrita. A memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, é conhecida como a memória principal do computador e assim como a memória cache, a memória RAM também é de leitura escrita. Então como é que a gente ficou para essa questão? Memória ROM, esta sim, é uma memória somente de leitura ou apenas de leitura. Já a memória cache e a memória RAM são exemplos de memória de leitura e escrita. No momento que a questão me diz assim, a memória ROM e a memória cache permitem apenas leitura, então temos que marcar como errado, pessoal. Porque a memória ROM, sim, é apenas de leitura, mas a memória cache é de leitura e escrita. E por isso está errado, porque nessa questão ele colocou as duas, tanto a memória ROM como a memória cache, como sendo apenas de leitura. Outro detalhe importante que essa questão nos induz ao entendimento, qual a finalidade da memória ROM? Na grande maioria dos sistemas computacionais atuais, a memória ROM é muito utilizada para armazenar informações básicas para inicialização do sistema ou para inicialização do computador, como por exemplo o chamado BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, que normalmente vem armazenado ou em microchips de memória ROM ou em microchips de memória flash, certo? Perfeito, então era importante dizer isso, qual a finalidade da memória ROM? Normalmente, armazenar instruções básicas do funcionamento e da inicialização do computador. Já a memória cache é usada para atender as demandas de velocidade do processador, armazenando os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento. Então aqui marcamos como errado essa questão. Valeu, pessoal, mais uma questão respondida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!